Muito boa noite, iniciando a Atualidade Estampa, o seu programa diário de notícias, mas que leva até você muita descontração, muita diversão, muito bate-boca, é praticamente uma colcha de retalhos. O que é isso? Tu tá esganando o Gustavo Vitorino no começo do programa? Olha aqui, o que está acontecendo? Ele tá esmagando. Não, é saudade. Eu não pude nem das manchetes, olha aqui, virou uma passa de uva, o pobre do bicho. Tá um horror. Olha só, meu, é o ursinho. Hoje as coisas todas estão assim, ó, viradinhas de cabeça. Não estão viradinhas de cabeça coisa alguma. Quem está em Porto Alegre é Gustavo Franco, economista Gustavo Franco. Ele é, na verdade, o palestrante dessa noite num evento que acontece, uma palestra que ele vai fazer sobre os caminhos propostos pelo Novo na economia, o Novo que é o partido. Gustavo Franco, formado em Harvard, com uma amplíssima bagagem, né? E tem a ver com a implementação do Plano Real. Ele é hoje presidente do Instituto Millennium também. E ele faz esta palestra porque ele é o fundador do Novo, do Partido Novo. E na quarta-feira ele é o palestrante do Tá na Mesa. Então, sobre Gustavo Franco, quem pôde ir, pôde. É uma coisa... Tinha convites, ingressos para comprar, mas foram-se rapidamente. Eu não sei quanto é que você costuma guardar de dinheiro em casa. Eu, maleporcamente, como diria outro, tenho alguns dinheiros para pôr na minha carteira diariamente. Já o senador, o deputado Ciro Nogueira, ele tinha 200 mil reais guardados em casa, assim. Casa. Isso aí, um rabinho só da operação, hoje mais uma etapa da operação Lava Jato. E a senadora Ana Amélia, obviamente, é porque as duas pessoas entre os que estão no quadrilhão envolvidas são justamente do PP. E a senadora Ana Amélia diz o seguinte: esta operação da Polícia Federal é muito grave e constrangedora para todos nós. O advogado do senador disse que é fácil de explicar, porque na declaração do imposto de renda ele tem 180 mil declarados. Sim. E que os outros, então, pertencem à sua mulher. Então, ele disse que isso é uma barbada. Todos acham tão fácil no início, né? Não, barbada, até para agora, para mim, era a mulher do circo, a mulher barbada. Porque o resto tudo, ó... Não é barbada isso. Não tem nada de barbada. Não é barbada. A gente fica feliz de achar 10 pilas, assim, né? E quando bota a mão no bolso, assim, ó. Essa minha calça maravilhosa, né, Chicão? Não, a calça da Magda ganhou o programa. Nossa, calça, não posso, não vou levantar. A calça Magda é muita personalidade. Ela tá com uma calça que é um colchão cinza e branco. Mas em preto e branco. Em preto e branco. As pessoas vão lembrar daquelas que usaram e passaram por essa época da D&D. Sabe aquela calça listrada, claro. A D&D, ela era na época cotton, né? Agora suplex. E a da Magda é jeans. Jeans, é uma calça jeans, só que é preta e branca. Preta e branca. Expliquei bem. Explicou. Tá, agora saindo das calças da Magda, vamos voltar. Não tem nenhum pila nos meus bolsos. É que são dois assuntos da mesma magnitude. As calças da Magda e o assunto que nós estávamos tratando. Eu não sei com qual eu dou sequência então, agora. Vamos falar do assunto. Estou ruborizado. Não, estou ruborizado. Então vou seguir pela parte técnica. Estás ruborizado com as minhas calças, preta e branca, ou com estou ruborizado com os meus pensamentos, Magda. É muito pior que isso. É muito pior que isso. Deixa eu voltar só um pouquinho mais na notícia, porque a notícia é muito séria. Na verdade, um cafezinho. Mas que bárbaro! Começou, é um boteco. Acabei de... Na verdade, a Polícia Federal... Desculpa, senhores telespectadores, por favor. Na verdade, a Polícia Federal deflagrou uma busca e apreensão nos escritórios profissionais dos envolvidos, bem como nos apartamentos... Deixa, não dá bola, porque alguém tem que rir, né? Na verdade, deixa eu seguir, então. Daí segue... Ruborizado. Eu sigo ruborizado, fiquei ruborizado. Nos apartamentos funcionais, então, dos envolvidos, onde lá se encontrou 200 mil reais. Mas mais do que isso, é a operação de qual nós falamos mesmo, né? Porque, na verdade, a Procuradoria-Geral da União está junto, está tentando fazer essa investigação, porque um assessor deles
entregou o ouro, Magda. E aí que está o âmago da questão. Sim, é quem conhece o caminho, né? Um assessor, lógico, é sempre um assessor. Ele foi lá e está fazendo uma delação e entregou o que os dois, o senador e o deputado, faziam. E estes tentaram, então, intimidar esse assessor para que ele não seguisse contando o que ele estava fazendo. Então, ele seguiu prestando as informações e aí, então, que entrou a Lava Jato nessa questão e essa busca... Ameaçado, essa busca de morte. Inclusive, ameaçado de morte. Então, essa, na verdade, os 200 mil é uma notícia acessória, a notícia principal, que é o processo em si, a busca e a apreensão. Sim, a Operação Lava Jato de hoje. Vamos lá, exatamente, vamos falar não. Tentando intimidar um assessor que está contando exatamente as vantagens que se procurou aferir dentro da Lava Jato, e esse assessor está entregando ouro. Então, resolveram intimidar com ameaça, e o assessor manteve, e aí fizeram essas buscas e apreensões. Então, esse material todo foi recolhido, porque foram, como eu disse, foram tanto nos escritórios profissionais como nos apartamentos residenciais, foram copiados todos os computadores dos envolvidos, também toda essa matéria já está imposta à Polícia Federal, então deveremos ter capítulos muito severos pela frente. Será remetido à Procuradoria-Geral da Justiça? Esperamos que ontem a gente deu a notícia que a Procuradoria-Geral da Justiça estava reclamando que todos os documentos apreendidos lá do coronel, enfim, que é... Do Yunis e do coronel, do famoso coronel, não tinham ido. Não tinham subido. Vamos ver se esse chega, de qualquer maneira, eu acho que é muito importante que são informações preciosas, porque é um emaranhado, né, Magda? Quando a gente mexe numa coisa, descobre outra, que está grudada com outra e com outra. E aí, sobre ser um emaranhado, hoje teve uma indecisão bem importante no STF, a segunda turma do STF, aquela do Gilmar Mendes, que a gente diz que é mais tranquila, que solta todo mundo e tal, sempre dá essa notícia. Essa turma julgou hoje um recurso do ex-presidente Lula, pedindo que parte das delações da Odebrecht saiam das mãos do juiz Sérgio Moro e vão para São Paulo, porque eles argumentam e acabaram ganhando, porque o STF, a segunda turma, concedeu isso. Então, algumas partes das delações da Odebrecht, não que o juiz já está julgando, em especial que se referem ao sítio de Atibaia e também ao Instituto Lula, elas sairão da mão do juiz Sérgio Moro e vão para as mãos de algum juiz em São Paulo. Esse material todo foi encaminhado porque tinha ligação, e aí eu lembrei do emaranhado, com a Lava Jato, por isso Sérgio Moro ficou responsável. Mas os ministros aqueles, o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes... Com voto... O trio Ternura. O Lewandowski, claro, o trio Ternura. O nome dele, o trio Ternura, contra Celso de Mello e Fachin, que votaram contra, resolveram que o juiz Sérgio Moro não tem que ficar com esta atribuição, porque não tem ligação, não foi provada a ligação com o dinheiro que sairia da Petrobras. Então, o juiz Sérgio Moro perde algumas... Deixa eu repercutir um pouco mais, Magda, porque é super importante. Por favor, pega a palavra então aí. Muito obrigado. Pega a palavra. Na verdade, num primeiro momento não se pode confundir. Não se tirou o processo da Lava Jato do Moro. Ele continua com os processos sob o comando dele. O que se tirou foi uma prova, porque essa prova foi obtida na delação da Odebrecht, mas não da Petrobras. Não tem a ver com o caso do sítio de Atibaia, que é o processo. Da Odebrecht. Então ele disse assim... E do Instituto Lula. Exatamente. Não, o sítio de Odebrecht e o Instituto Lula não estão nesse processo. Então, esta prova não poderia ser usada ali. A decisão é só isso, na verdade. Então, mas a delação continua comandando... Quero te dizer que a delação do Odebrecht sobre o Instituto Lula também vai sair da mão do... Não, o que acontece? Parte dela vai sair. Pelo meu entendimento, que vai acontecer isso. Parte dela. O que o juiz já está julgando, que daqui a pouco já sai alguma, até a sentença, tá para sair a sentença. Não, isso continua com o juiz. Mas continua, no meu ponto de vista, também, talvez temporariamente. Por quê? Porque a defesa, ela não pediu para tirar o processo do juiz Sérgio Moro, ela pediu que algumas delações específicas não ficassem, alguns trechos das delações não ficassem como prova do juiz para ele analisar, porque não tinham relação com a Petrobras diretamente. Tentando ser bem didático isso aí, vamos lá. Porque tu vê que é complicado. Os processos da Lava Jato ficam com o Moura, mas quando ele for proferir as suas decisões, ele não poderá usar esta prova
prova da delação da Odebrecht. Esse é o resultado prático de tudo que nós conversamos. A prática é isso. Ele poderá dar a decisão baseado nos elementos que ele tiver, entre eles não estará a delação da Odebrecht. Agora entendi. Esse é o resultado final. Eu entendi que determinadas partes da delação poderiam. Não, exatamente. Essa específica da Petrobras foi dito no voto especificamente que não está ligado nem com o sítio de Atibaia, nem com o Instituto Lula. E foi essa a separação. O Moro, ele está julgando agora o sítio de Atibaia, já está para a sentença. Isso, e portanto ele não poderá dar uma decisão assim, condeno baseado na delação. Exato. Essa é a consequência prática do nosso telespectador que chegou não sabendo e agora sabe tudo. Não, e é que assim, ó, mas tu vê, mesmo assim é difícil, né? Lógico. É difícil porque é uma minúcia, assim, que só tecnicamente o profissional da área que sabe. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada. Adoro e não percam só o programa e gostaria de perguntar à bancada se vocês saberiam qual a proporção de senadores e deputados federais chamados bons e os não enrolados em nada, de ficha limpa, e os de ficha suja. Se conseguirem essa informação, sigo com o meu raciocínio para vocês darem a sua opinião. Vocês entenderam? Eu trouxe essa estatística aqui há umas 2 semanas, mas como a idade não me socorre mais, não consegui reter a informação. Vou ter que ir à busca de novo, buscar a informação, mas eu trouxe aqui porque é espantoso o número de deputados que estão na Lava Jato. Eu trouxe até o percentual, mas já esqueci. De novo. Fica para amanhã, fica prometido. Até porque tem essa coisa, né? Nem todos os telespectadores assistem todo o tempo, todos os momentos e tal, então às vezes espera. Fala, queridão. Hoje deu aquilo que eu tinha falado. Normalmente, quando eu falo uma coisa, acontece. Eu pesquiso as coisas. A modéstia dele é uma coisa encantadora. As coisas e falo com credibilidade dentro de uma realidade. O Liverpool, que eu chamo Liverpool, que é um time extremamente copeiro, deu uma surra na Roma de 5-2. E a torcida do Roma achou ainda que foi um grande resultado. O grande resultado do Roma é o seguinte: o Roma tem que ganhar com diferença de 3 gols, olha só, do Liverpool semana que vem. E se o Liverpool fazer um gol, ele tem que fazer 4 gols. Quer dizer que o Roma do meu amigo Roberto Moro, o Pato, tá mortinho. E o goleiro da seleção brasileira, o Alisson, que eu acho um goleiro bom goleiro, mas nada de milagre. O Brasil não pode esperar um milagre do Alisson. O Alisson é um goleiro que ele não erra, mas também não pega bolas ditas impossíveis. Agora, esse jogador egípcio, o Salah, é de cinema. Esse jogador joga muito, ele é guerreiro, ele faz gol, ele faz assistência. É um jogador nível Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Não sei se você concorda. Não, o Chicão, me impressiona esse jogador e me impressionou como ele não sofreu uma marcação especial. Eu me lembro, eu estava na diretoria do Grêmio e nós tivemos em 2007, chegamos à final da Libertadores contra o Boca Juniors, que tinha aquele time, né? Você pode falar daquele timaço do Riquelme. E talvez o Mano, que eu julgo como entre os 5 melhores treinadores do país, talvez o único erro de avaliação dele foi que ele deu uma declaração que não iria fazer uma marcação especial sobre o Riquelme, e o Riquelme destruiu as 2 partidas. Deu de 3-0 do Grêmio aqui. Show de bola, destruiu o time do Grêmio. Então, eu acho que tu tens que identificar quem é toda a mola propulsora do time adversário e sobre ele fazer uma marcação individual. Então, ele é um craque, é um jogador que vai ser um dos maiores jogadores do mundo, mas jogar sem uma marcação especial como foi, né, Chicão? Aí é difícil, né? Deixar um craque solto. Mário Barcelos, falando em craque. Aqui que riu igual o Roberto Carlos. Agora eu meu amigo Roberto. Agora eu tive que. São muitas emoções. São muitas emoções. Bom, são muitas emoções realmente, porque eu tenho afirmado reiteradamente aqui que a probabilidade do Fernando Haddad ser o candidato do PT às eleições presidenciais, como candidato a presidente com o apoio do Lula, é muito grande. O Lula escreveu uma carta, deixando nas entrelinhas, dizendo que se colocava à disposição do partido, mas que o partido escolhesse outra pessoa, porque ele estava preso. Coitadinho, porque o Lula é um coitadinho, né? O Lula é uma pessoa que, sabe, a gente tem até pena dele, 22 milhões, 23 milhões na conta, ele está cheio de problemas, essa coisa toda. Bom, mas vamos ao que interessa. E então, o Fernando Haddad está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil desde 1987, lá em São Paulo, seccional São Paulo. Então, ele passou ontem na Ordem para buscar a carteirinha, ele fez uma carteirinha nova, como ele estava na política,
política, estava lecionando e tal, não estava exercendo a advocacia. Então, de posse da carteirinha, ele pode voltar, evidentemente, com seus compromissos cumpridos junto à ordem, a advogar. E qual é o interesse dele em advogar? Ele quer pegar uma procuração do Lula e ser um dos advogados de Lula. E para quê? Para ele poder visitar o Lula na prisão e poder conversar com o Lula coisas que as outras pessoas, como a Dilma, por exemplo, que deu com a cara na porta lá, junto com aquela senhora lá, tal de Gleisi, que foi junto, aquela incentivadora. Mas é a prepotência das pessoas. Elas não entenderam que tem um juiz, uma juíza que diz não. Chegou essa senhora aí, a dona Dilma, que é candidata lá no Senado, lá por Minas Gerais, que fica lá comendo queijo, e aí ela chegou lá, né, eu quero falar com o Lula. Mas qual é que deu o juiz? Quem deu? Não entra ninguém aqui, não entrou. Existe uma justiça, existe um poder, temos que respeitar tudo isso aí. Então o Haddad já está preparando isso. O Haddad, eu já falei para vocês, conheço o Haddad, eu conversei com ele muitas vezes, é um homem muito preparado, eu digo intelectualmente, eu não estou dizendo como gestor. Porque como prefeito de São Paulo, ele realmente não foi bem. Aliás, ser prefeito de São Paulo, se dar bem em São Paulo, é realmente muito difícil. Então, eu acho que o caminho está preparado para, sobre as bênçãos do Deus Lula, o Fernando Haddad, porque ele é um Deus. Ele se diz que ele não é um ser humano, que ele já ultrapassou essa coisa de ser humano. O Lula disse, ou estou mentindo. Então, eu quero dizer para vocês que provavelmente o PT, que não vai fugir, evidentemente, das eleições, terá como candidato o senhor Fernando Haddad, que é um bom quadro dentro do PT. Dona Magda, eu posso fazer uma pergunta para o Ayrton? Eu sei se o seu Marvin encerrou. O senhor Chicão Tofani... Embora eu queria dar uma sequência... que eu não ouvi o ponto final do seu Marvin. O senhor Chicão Tofani, é sempre impróprio. Porque ele corta, ele vem um raciocínio na cabeça dele e ele tem... tem um ataque. É isso? Como é isso? Tá caindo da cadeira. Histriônico. Um ataque histriônico, né? Ele estava tão quietinho. Eu estava aqui pensando aqui. Ontem à noite me atacando porque eu falo bem do presidente Obama. Grande presidente, grande... Não vamos começar a falar de Obama nessa hora do dia. Não, Trump, aquele imitador barato do Mussolini, com aquele queixo do Mussolini, aquela história... Tá, mas o senhor não respondeu a minha pergunta, senhor Mário. O senhor concluiu? Agora sim. Eu queria perguntar... Para não trocar de assunto, só para seguir. Mas não é um assunto Pois é, por isso ele não quer trocar de assunto. Fala do assunto do Mário. E aí depois... Não, deixa que essa parte é minha. Fala com o Mário. É o mesmo assunto. Eu fui repreendido 2 vezes pela apresentadora. Agora vou continuar vermelho. 30 segundos vou continuar vermelho. Eu não aguento mais ser repreendido. Olha, tu sabe, não tá feio. Vai embora. É um estagiário, não é respeito. Será que nós estamos brincando de resta um? Uma pergunta interessante, dona Maia. Mas é sobre o assunto do Mário? É sobre o assunto. Pois não. É o seguinte. Como ele é rebelde, o Lula foi preso, né, Ayrton? Isso. Né, Ayrton? Foi preso, o Lula foi preso, tudo bem. Ele poderia ser transferido numa canetada de algum juiz para uma prisão federal lá em Roraima? O cumprimento, existe o juiz... Para tirar ele longe do foco? A partir do momento que o juiz Moura deu uma sentença, ele perde o comando do Lula. O Lula está sob comando, sob o juiz da vara de execuções criminais. E ele se sujeita a uma legislação que invariavelmente busca deixar em condições normais, não é aqueles perigosos que tu tem que tirar da zona de conflito. Você fala em piriguete? Não, tá, enfim, perigosa. Desculpa, agora eu fiz Chicão Tofani agora. Assim, por exemplo, tu tira um traficante da zona dele para ficar longe. Isso é uma coisa. Em casos normais, tu procura colocá-lo na zona geográfica de residência dele. É isso que se procura fazer. Mas o Lula não tem casa. O Lula não tem casa. O Bolsonaro, mas ele tem domicílio em São Paulo. O domicílio do Lula é São Paulo. Ainda sobre isso, a Polícia Federal pediu com urgência para a juíza Carolina Lebos, que é a responsável, então, né, pela execução da pena, que o Lula saia de lá logo, porque é caríssimo para mantê-lo lá, porque está causando um transtorno danado. E eles estão fazendo o que a Gleisi disse? Solta ele. Olha, narizinho. Eles estão com medo até do dia 1º de maio, né? O dia do trabalho, o dia do trabalhador. Então, eles estão, assim, apreensivos com o que pode acontecer. Diz assim, pode chegar a R$300 mil o custo de ter o ex-presidente
dentro, porque tem que... Fora o custo dos ouvidos deles, que não são pinico, né? Exatamente. Eles pediram com urgência essa transferência. E qual é a possibilidade? Pois é, eu acho que ele está fora do domicílio dele. A chance de ele voltar para o domicílio dele... Sim, para São Paulo. É para São Paulo. Respeitada todas as condições de segurança, porque ele exige vai ficar preso uma segurança máxima. Eu não tenho conhecimento dos presídios em São Paulo. Eu não tenho conhecimento dos presídios em São Paulo. Mas seria um presídio. Ele tem que ir para um presídio, acho que é isso que as pessoas querem saber. Ele tem que ir para um presídio. Não, porque ele tecnicamente é um condenado, né? Então, ele tem que ir para um presídio. Como ele tem, pela condição de ex-presidente, algumas situações, até para garantia de vida dele, tem que ver que local teria isso. Então, isso é uma análise técnica. Duvido que alguém tenha essa resposta. Devem estar pesquisando pelos locais lá, exatamente, ou até para construir. O que a Carla informa com muita propriedade é isso. É que o custo que eles avaliam, quase 300 mil reais lá, é exatamente porque não tem aquela estrutura nem de alimentos, nem de diárias que tem que pagar para todos que garante, garantem os policiais que garantem. Então, eles estão pedindo, tá? A matéria mas a matéria, eu vou dizer, ela é menos jurídica e era muito mais técnica de achar algum lugar em condições para receber o presidente, né? O que tu queria perguntar para o Marne ainda tem validade? Não, eu não queria, como ele estava falando do PT, eu tenho um assunto do PT. Então, pode continuar com a palavra. Que eu queria tratar aqui. Satisfeito, senhora Scanto? Ele não respondeu. Opa! Ele só disse o seguinte, tem que ficar no perímetro da residência dele. Eu vou saber qual é o Mas o juiz pode mandar ele pro Acre. Pode, tanto é que eu citei um exemplo. Aí vai todos os PT atrás dele lá. Isso, é por isso que o Bolsonaro nosso saída. Boa ideia, Chicão. Chicão, eu te digo... Essa foi brilhante. É verdade. Agora descansa. Quando eu não consigo ser claro para uma pessoa de QI de 181, eu me preocupo. Então eu fui mal na explicação. Eu vou tentar novamente explicar. Eu entendi. Eu digo, é possível. Mas é verdade, comentário foi debochado. O vovô tá irônico, hein? Foi comentário debochado a respeito do senhor Tofani. Mas, né? O vovô tá mostrando... Começaram a se juntar os dois lá. Botaram o Chicão pra fazer a dobradinha. Eles brigaram ontem, eu achei que estavam de mal. Não, mas aqui aqui ninguém tem vergonha na cara. Aqui até ninguém tem vergonha na cara. O nosso telespectador de Nova Petrópolis, o Jean, já estava dizendo aqui, por favor, Magda, separe os dois. Separa os Cada um bem longe do outro. Não, vou te contar uma coisa. Eu vou mandar um para Presidente Prudente e o outro eu vou mandar para o Acre. É um calor do Presidente Prudente. Sobre o quê? Sobre esse episódio aí com o vovô ali. Não, ele tá com sarcasmo com o senhor. Não tá, tu não seja Vitorino. Muito sarcasmo. Ai, não fala esse nome. Eu não posso falar. Não pode, nem eu. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tá? Algumas pessoas estão aqui perguntando e o Jones mandou um trabalho de uma foto que ele fez e trabalhou a foto de alguma maneira, tá? Ele mandou pra Jéssica de presente. Eu tava tentando mostrar a foto pra vocês aqui, mas eu não tô conseguindo ampliá-la. Mas eu tenho que dizer pra ti, Jones, que ela vai receber, vai adorar, enfim. Mas eu quero dizer pra vocês que a Jéssica não está mais conosco. Mas a gente está muito feliz, porque a Jéssica vai para novos desafios, novas ações e trabalhos. Ela é uma guria de muito valor, uma bela pessoa, e nós desejamos a ela muita sorte, sem dúvida alguma. Ela conseguiu, ela está numa outra história, pelo seu talento, pela sua competência, e a gente vai ficar sem ela, mas torcendo por ela. Claro, a gente fica feliz. A gente fica feliz, Fica feliz porque ela tá bem, né? Será que foi tu, Roxo, que chegou? Eu ia dizer, já tentaram me responsabilizar pelas férias do Vitorino. Eu tenho culpa com o Vitorino de que entrar em férias. Não sei, tô com medo agora. Agora é a Jéssica. O Chicão, eu já tô com medo. Sabe qual é o problema? Eu vou ligar pro patrão. Eu tô boliche, eu tô derrubando todo mundo que tá na minha frente. Tu é o homem-bomba. Nós somos homem-bomba. Nós temos eu sou o único que comecei com uma rejeição extraordinária, agora vai aumentar a minha rejeição. O Vitorino entrou em férias, quiseram me responsabilizar. Daí já peguei quase metade de rejeição. Agora sai a nossa querida... Tu é responsável pelo problema da responsável. Quer dizer, eu tô com quase 80% de rejeição, como é que eu vou me eleger alguma coisa? Fica só detonando todo mundo. Não, é impressionante como aprendeu rápido, né, o
moço. Não, e já tá. Ó, Impressionante. faz favor, dá uma tesoura pra cortar as unhas dele, não, ali, que tá muito grande. A unha dele tá um o Zé do horror. Caixão Zé do Caixão é fichinha. O Zé do Caixão é a unha ruída. Maquinou pra ficar sentado do lado da Carla. Maquinou. Ele é só maquinação. Isso foi uma evolução. Isso foi uma Ficar ao lado evolução. da Carla e não mais. Eu vou te dar É uma evolução. Não. O vovô tá agressivo comigo, hein, mano? Para de chamar ele de vovô. Agora esse é um lugar Ele não é perigoso, viu? Ó, tá aqui, ó, a foto. Carla, eu vou brigar com a Chiquinho bancada. sentava aí. Posso brigar com aquele trio ali? Eu posso brigar com aquele trio. tu Só se a Carla me garantir, tudo autorizar. bem, se Só te se a garantir. Carla me autorizar, porque é a única que tá de bem O comigo. lugar mais perigoso dessa cadeira aí. É a Carla. Se eu te contar uma lista que você sentou aí. Não, pelo contrário. Tá, olha aqui, ó, deixa eu mostrar. Pode mostrar aí, por favor, o desenho que o Jones fez da Jéssica, mandou pra ela de presente e tal. E a gente mostra, então tá aqui. E tenho a certeza que ela tá muito bem. Esse ela é um tá desenho. muito Faz jus à beleza dela. Ele me desenha. Tá, ele não te desenhou, Chico. Parabéns ao artista. Dona Magda, Fala, seu Mário. Eu vou mostrar uma fotografia aqui que eu estava vale mexendo nada. hoje nos meus alfarrábios. Lá encontrei essa foto, a senhora já sabe quem é a pessoa que está comigo aqui. Eu sei. Mas eles já sabem que já ouviram eu dizer. Será? Essa Vamos aqui, ó, fotografia mostra aqui. bem essa foto, tenta o máximo aproximar. E eu quero Show de quero ver quem é o aniversário. telespectador que vai mandar um e-mail para mim e vai dizer quem é esta pessoa que está ao lado de Marne Barcelos. Isso é um show do aniversário da Rádio Capital de São Paulo, no Ibirapuera, totalmente lotado. 30 mil pessoas na rua, não com ninguém conseguiu entrar, eu acho que é 8 mil, 10 mil pessoas que cabem lá no Ibirapuera. Foi um grande sucesso na época e esse jovem estava iniciando a sua carreira. Ele chegou, veio falar comigo, disse, o senhor poderia me colocar no show da rádio? Eu estou começando agora, ele tinha uns 20 anos, 20 e pouco, 22 anos, eu era um menino ainda. Spoiler, é um cantor. É um cantor então, muito famoso. Vai em frente, vamos ver quem é que vai acertar. Eu acertei. Vamos ver quem é que vai acertar. Porque a senhora até viu ele ultimamente. Pode contar mais? Não, agora não pode. A Jéssica vai fazer falta com a sua simpatia, mas se for para o seu progresso, que tenha muito sucesso, diz a Eliana Jardim. Muito bem. Por favor, leiam a minha mensagem. Eu sou gremista, mas o Ayrton Ruschel é petista. Isso vai acontecer. Agora sim. Mas a gente estava precisando de um petista no programa. Ele é isso aí. petista. Ele é petista. É isso aí. Sabes que hoje é uma matéria aqui interessante exatamente sobre isso. Sabes que o difícil não é ter opinião, o difícil é ter coerência com a opinião que a gente dá, né? É verdade. E eu recebi exatamente a carta de um petista me cobrando um posicionamento que não foi dito. Não, ele foi cobrando a minha omissão, minha suposta omissão, porque saiu na imprensa que tinha aparecido o processo, que tinham invadido o apartamento, lá vocês até debateram essa matéria, e que tinham descoberto que não tinha elevador, que tinham dito que não tinha reforma nenhuma. Que não tinha reforma, que não tinha móveis de 800 mil, que as notas fiscais eram falsas. Essa matéria foi debatida aqui, eu não me manifestei sobre ela, porque, como eu disse, eu tenho procurado ter coerência. A notícia jornalística é uma. Eu não posso fazer, eu como jurista, comentário definitivo sobre informação judicial. Eu não conheço o processo. Então, eu não falei nem sobre o Lula, sobre a condenação, muito menos sobre a prova que foram trazidas de que ele não mereceria ser condenado. Como disse, estou tentando ser coerente comigo mesmo. A minha parte, eu tenho tentado explicar a legislação e deixado que você conclua, porque quem tem que concluir é você. Né, com as informações que nós trazemos nessa bancada. Então, por isso que eu não discuti isso aqui. A carta dele foi muito bem escrita, uma pessoa de um nível extraordinário, e eu prometia, respondia, ele queria lhe dar uma resposta que era complexa, então daria ao vivo. Então, é por isso que eu não tenho feito nem a favor de Lula, nem contra Lula, mas tenho procurado dar todas as informações para que tu decidas. Muito bem. Olha aqui, ó, você decide. Júnior Silva de... Presta atenção. Viu, Mari? Era pra destacar isso. Viu, Mari? Venenosa, tu tá muito hoje, hein? Quem? A venenosa? Quem? Ela? Tu? Desculpe. Tá de venenosa hoje. Ela aqui? Presta atenção. Não. É o Zezé de Camargo na foto com o Mário. É o que disse o Júnior Silva de Porto Alegre. É o Zezé de Camargo. Bingo, Júnior, bingo. É o Zezé de Camargo, bem novinho. É bem novinho. Foi a primeira começando a carreira. Isso, nós somos amigos até hoje. Olha aqui, ó, o Sadi Garcia achou que era Presta atenção, olha aqui, ó. Oi, Magda, o homem na foto com o Marne é o José Augusto. Acertei? Não, Sadi não acertou. Outro que mandou também
Flávio Machado acertou. Zezé de Camargo. O Bruno Charles Schmidt disse que era o Giliard. Olha só. E assim foi. A Débora Santos acertou. Boa noite, tops do Rio Grande. Quem está com o Marne é o Zezé de Camargo. Olha só, se foi para sentar ao lado do Ruchelindo. Ruchelindo, essa foi pra matar. É brincadeira. Eu até digo, o que é isso? Ruchelindo. Eu fico com a vaga da Jéssica. Menina Jéssica, seja feliz. Abraços, Débora Santos. Ruchelindo, adorei. Olha, ele fica vermelho. Mário, manda uma coisa séria nesse programa, por favor, Mário. Bom, eu quero mostrar para vocês. Mas séria mesmo, sobre o mestre do eterno retorno. Isso aí, não é muito páginas de uma autobiografia do Nietzsche. São alguns recortes. E nós falamos ontem sobre filosofia. A filosofia é a arte de estudar a sua própria existência, né? Eu considero a filosofia quase um ramo da ontologia, que é o conhecimento do ser, e a filosofia é exatamente isso. Quando você coloca todas as suas emoções, coloca todos os seus pensamentos, você consegue transferir para o papel. Além de livros fantásticos como Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, Zaratustra, que foi um profeta, um personagem, melhor dito por ele ninguém fez, esse livro retrata alguns dos momentos mais importantes. Esse livro foi editado em Portugal, na cidade de Lisboa, por uma gráfica de lá, chamada Pequena Biblioteca. É um livrinho barato que você vai encontrar em qualquer sebo aqui de Porto Alegre. E é um livro com apenas 50, 60 páginas, 64 páginas, que você vai ter uma noção de toda a vida e de todo o trabalho desse homem extraordinário, o mestre do eterno retorno e do niilismo. Para quem não sabe o que é niilismo, niilismo é a negação total de tudo. Para ir negando tudo, o princípio cartesiano, você chegar a um denominador comum, você chegar à sua perfeição dentro da sua própria imperfeição. É uma coisa fantástica. Tá, agora eu vou te cutucar com vara curta. As pessoas chamam de sebo, livraria. Porque o livro fica sebento. Todo mundo usa. Velho, olha aqui. É de usado, né? Claro. Achar a perfeição dentro da sua própria imperfeição. O ser humano, a beleza do ser humano... É absolutamente isso que a gente precisa, Chicão. É exatamente. Fazendo check-in no para-shopping. É muito mais profundo, Chicão, do que se imagina. A simplicidade, ela é muito mais profunda do que se imagina, porque as pessoas têm muita dificuldade. De mulher que está no shopping center. Não, para. Botando no Facebook. Só se for lendo Nietzsche. Sentada na livraria. O Chicão disse que nunca sai com dragão. Você já saiu com dragão na vida? Nunca. Já saiu porque um amigo seu me contou Não sai, é uma questão de filosofia. Não, que o senhor, quando jovem, saiu com dragão. Não. Saiu com dragão. Nem quando eu era dançarina, não saí com dragão. O senhor era dançarina? Eu dançava na empresa no queijinho. No queijinho? No queijinho, né? E as mulheres dando moedinha. E dança gachesca do pezinho. Magda, me permite fazer uma licenciosidade. Eu imagino o Chicão de tanguinha e as moças botando notas em dólar na tanguinha do Chicão. Ele pedindo agora é euro. É tanguinha com o coturno, né? O coturno tinha que existir. O coturno tava, aquela turma tinha o Ricardo Mac, tinha o Tonso, tinha aquela boa pinta. Meu Deus. Ah, dona Lídice, a senhora tá muito amarga, dona Lídice. Não vou nem ler o que a senhora escreveu. Eu vou ler o que a senhora escreveu pro Mário. A senhora tá vendo ovo em cavalo. E cavalo não põe ovo, tá? Agora eu fiquei até magoada com a senhora. Tá? Olha aqui, o seu Sérgio Severo foi muito querido, diz assim: não me diga que a Jéssica foi substituir a fulana assim. Este é o único cargo mais importante que fazer parte dessa bancada por enquanto. Seu Sérgio Severo, querido. E a dona Alice vai ficar para depois, ficou de castigo. Pelo amor de Deus, manda um beijo para o Chicão. Amo ele, a Danúbia de Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha é uma cidade que eu tenho bons amigos lá, um dos meus melhores amigos. Eu gosto. Jorge Alimon nasceu lá. Curto muito rapadura. É bom, principalmente o paçocão. Sim, já me deu como amendoim. Todos os dias, final da tarde, o paçocão. Na idade que nós estamos, o amendoim é bom. Não, porque isso que eu tenho uma doença muito ruim. Essa Magda eu tomo remédio todo dia, que se chama priapismo.
Eu tenho priapismo, tenho que tomar remédio todo dia. Não, tu tem a falta de vergonha. Fica quieto agora, que agora eu vou falar sobre essa era há muito tempo eu não ouvia mais. Essa de comer o amendoim com casca como motivador sexual. Motivador sexual, olha só como é que tá confuso. Dona Magda, nós dois aqui não vai dar certo. Não vai, é só hoje. É só hoje. Olha aqui, ó, esse programa, mesmo sendo composto por profissionais que são contra Lula, não é verdade. Não é verdade. Ninguém é contra o Lula. Gosta do Lula. Eu respeito a sua opinião, mas não é a verdade. Aquele que governou em prol dos pobres e humildes, eu sou pobre, sou humilde, ele não fez nada pra mim. Me diverte e torna o início da minha noite suave e tranquila, de Dilon Camilo. Legal, nós também gostamos muito até da gentileza, da maneira que o senhor trata tudo, apesar de não concordarmos com tudo. O Dilon Camilo é um ilustre colorado, né? Eu sei, petista. Sofre muito com as questões. Gosto de vermelho, sofre muito com as questões internacionais e ele participa. Só tem Cruzeiro, Flamengo e Grêmio agora aí, né? 0 ponto. O Internacional tem confrontos agora difíceis, uma sequência, que eu te disse uma aí, sequência agora que realmente preocupa, porque o Internacional poderá entrar numa pressão. Eu conto muito aqui, já espaçadamente, os momentos esportivos que vivi como dirigente, e quando a gente está ganhando é uma maravilha, mas quando tu começa a perder, a pressão de um clube do tamanho de Grêmio Internacional não subsiste. Então o Inter saiu de uma Série B, voltou não como a própria torcida colorada esperava, então há uma pressão muito grande sobre esses atletas que agora jogam no Internacional. E também então, sobre os dirigentes, né? Então se enfileirar uma derrota que não é vergonha perder para Flamengo, para Cruzeiro, para Grêmio, são clubes de primeira linha, mas a derrota em si, no momento internacional, será muito ruim. Olha aqui, ó, André Antoniazzi, agradece gentilezas, enfim, muito obrigada, eu lhe agradeço também por ler os e-mails, por colocar em debate. Seguindo minha linha de raciocínio, o país está num caos tão grande que daí fico pensando, diz o André Antoniazzi, será que os fichas limpas não poderiam se juntar para realmente fazer uma faxina nas instituições? Ou será que meu pensamento está certo, que todo homem tem seu preço? E quando digo preço, não necessariamente falo em dinheiro. Abraços, André Antoniazzi. O senhor sabe que eu compactuo dessa sua máxima. Eu penso que todo o homem tem um preço. Todas as pessoas têm um preço. Não estou dizendo que seja pacote de dinheiro, mas todas as pessoas têm um preço. O meu preço é felicidade. Pode ser, mas todas as pessoas têm um preço. Mas daí o preço não podemos usar na questão do pejorativo. Né? Mas é isso que eu estou dizendo. Tem um preço, seria toda pessoa, abstrato, exatamente. Senão a pessoa vai ceder a tentações para galgar mais. Eu acho que não. Eu sei, as pessoas não concordam comigo, não gostam dessa minha postura. É a do seu André Antoniazzi, é a minha. Acho que todo mundo tem. Eu não estou falando de apartamento, não estou falando de roupa, tem umas que sim, outras são outras coisas. Sabe que, mas nesse raciocínio, o que a gente percebe hoje dentro da política? Que realmente existe uma forma que as coisas acontecem ali dentro, né? Já existia um mecanismo, acho que o nome não pode ser melhor da série, porque é realmente um mecanismo que mostra toda a cadeia de corrupção, né? As empreiteiras, elas contavam com os políticos para aprovar determinados projetos ou para ganhar determinadas licitações e para isso elas pagavam propina. Então, a pessoa que entra, e inclusive algumas declaradas, né? Porque antes poderiam as empresas doar para campanhas. Então, as pessoas que entravam na política, as pessoas que entram na política, ou elas se corrompem, ou elas acabam desistindo e acabam saindo. O que a gente vive no país? A gente vive a verdade. A gente sabe que isso acontece. O que eu acredito que pessoas que queiram que as coisas sejam diferentes e que não se corrompam ou que não tenham um preço, que acabem abraçando essa bronca e tentem fazer diferente. Mas para isso acontecer, a gente precisa limpar o que já está. Sem limpar o que está, as coisas continuarão da mesma forma. E da mesma forma, não vai mudar. Se botar gente diferente a controlar o país, a controlar, estar dentro do Congresso, aprovando leis, talvez nós tenhamos alguma chance. Agora, das pessoas que já estão contaminadas com tudo isso e que já aderiram a esse processo, fica muito difícil. E aí, só para acabar, porque eu fui bem criticada quando eu disse que não era tão ruim assim, Onyx Lorenzoni,
ele foi um que disse, eu recebi dinheiro. Porque eu acho assim, ó, quando a gente tá disposto a mudar, a gente encara essa verdade, a gente consegue dizer a verdade, né? Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Então, assim, ó, as pessoas que estão falando a verdade estão dizendo, realmente, eu participei disso. Era assim que funcionava, eu deixei, mas eu não quero fazer mais. Essa pessoa, no meu ponto de vista, pode merecer novamente uma confiança. Agora que ela diz, eu nunca fiz isso. Jamais entrei. E a gente sabe que tem 1002 provas contra essa pessoa, essa não merece confiança. Nada. Ou Carla, tem renovação ou não vai adiantar. Carla, talvez seja a maior contribuição que a Lava Jato possa dar à nossa história é exatamente acabar com o sistema corruptor. Exatamente. Era muito difícil, como diz a Magda. Acabar com a rede. Eu não pretendo entrar na discussão do ser humano, porque é uma discussão muito mais profunda. Mas tu entravas num sistema que te levava à corrupção. Como havia uma licenciosidade entre todos, te dava a sensação de que tu estavas fazendo não um ato ilícito, mas fazendo o normal. O normal. Até porque se tu quisesse quebrar... É do jogo. É do jogo. Assim, mas como é... Mas é do jogo. Se tu não fizer isso, tu tá fora. A propina foi institucionalizada, foi criado um ritmo, um sistema sistematizado, né, para se fazer. Então, acho que a maior contribuição é essa, é interromper o sistema, descobriu-se os mecanismos de corrupção, descobriu-se os meios de fazer isso, que eram com as empresas, com as estatais, e nós estamos diante de uma nova chance. Como esses que estavam aí estão contaminados, e essa é a expressão, a chance que nós podemos dar é exatamente trazer pessoas novas que não estavam nesse sistema para que eles possam também se tornarem defensores do sistema que vai vigorar. Mas com essa partilha financeira aí, dessas verbas aí, só vão aparecer aqueles que já aparecem, não vai ter... Os novos não vão aparecer. E a outra coisa que preocupa muito é a educação do próprio povo, porque a gente sabe que a corrupção, ela também não está só lá no Congresso ou só na política. Em determinados serviços, às vezes, eu vou fazer esse determinado serviço, mas me dá uma por fora, ou se me deres uma por fora, isso vai ser feito mais rápido, senão eu vou esquecer. Então, a gente também tem que botar o dedo na ferida e saber que nem sempre, quando se é político ou tem grandes valores, é que se pratica atos de corrupção. A gente precisa eliminar do nosso dia a dia esses atos de corrupção. Mas é aquela coisa assim, se tu acha um dinheiro, o que tu faz? Tu procura o dono, tu faz o que quer? Não, né? Ou se tu vê uma pessoa perder alguma coisa, tu chama para... Não, né? Se tu faz isso também, agora, mas as pessoas não fazem. Exatamente. Né? Elas atravessam... Por exemplo, esses dias eu estava no trânsito, eu sempre me lembro do Vitorino no trânsito, que o Vitorino fala muito mal da PTC, e eu digo que ele não sabe da missa metade. Eu vi, assim, ó, umas 6 ou 8 sinaleiras em que eu passei ao longo do percurso, do trajeto que eu... Todas elas, alguém furou o sinal vermelho. Todas. Exatamente. Não pode. Isso. Não pode. Sabe? Todas. As pessoas não paravam. Não paravam. Iam já com vermelho, atravessavam e corríamos o risco de ter um acidente. São essas pequenas coisas que a gente diz, né? Olha aqui, eu escutei hoje que o STF pode livrar o ex-presidente Lula da cadeia e ele ainda pode concorrer. O que vocês acham, diz o Jorge Vanderlei de Santa Maria. E também sobre esse assunto, mais ou menos, tem uma outra pessoa que nos pergunta o seguinte, como é que fica justamente essa notícia? Cada notícia que vejo do Lula, imagino que estou no espaço sofrendo com a gravidade. É muito mimimi pela prisão. Os cupinchas dele dando declarações absurdas, tipo processar a juíza que impediu a visita ao preso Lula. Essa gente não respeita nada nem ninguém. Wanda Nunes. Tem uma outra pessoa que fala sobre esse assunto também. É um emaranhado de notícia, aqui, é uma mistura. O que vai haver, a notícia está sendo aviado o recurso para a terceira instância. Certo. Lógico, ele foi condenado em segunda, se discutiu se ficaria preso ou não. Essa discussão está encerrada temporariamente, porque ele está preso. Mas a sentença não muda. E já foi decidido. Não, a sentença não muda. Mas a terceira instância agora foi para o STJ e para o STF, os recursos que serão aviados, que se chamam recurso especial e recurso extraordinário. Quem havia
imagina que poderá mudar a decisão. Esse é o que busca, né? Quando tu busca para a terceira instância. Mas isso leva muitos anos. Por isto que a decisão não é agora. A informação é só de que está sendo aviado um recurso sem nenhuma velocidade de decisão. Então, no horizonte agora curto, não há nada de notícia nova sobre isso. O Júnior Silva, que acertou quem era a pessoa da foto ali com o Marne, tá? Ele disse o seguinte, era esse e-mail que eu estava procurando. Será que a Suprema Corte vai libertar o Jim Jones do Brasil? Sim, eu falo do rei dos mortadelas. Ele está preso por enquanto, mas sempre fico com o pé atrás desses togados do STF. Esse é o pensamento das pessoas. Só para entender, primeira instância, segunda instância. Aí se decidiu se podia prender em segunda instância. O STF decidiu e até que mude esse entendimento, hoje toda pessoa condenada em segunda instância já pode ser pedida a sua prisão. Ponto. Aí, quem perdeu na segunda instância, o fato de estar preso não significa que não possa recorrer, então, a Brasília, para o STJ e para o STF. É o que está fazendo o Lula. O que nós nunca poderemos fazer, e esta notícia sim também, é que não tem conseguido se colocar em julgamento novamente para reabrir essa discussão de prisão em segunda instância. Isso sim. Então, por hora, não há nada, nenhum tipo de recurso imaginável que possa libertar o Lula no momento. E nessa linha também, os nossos telespectadores, em especial aqueles que são de esquerda ou do Partido dos Trabalhadores, eles nos cobram muito de notícias do Eduardo, ex-governador Eduardo Azeredo. Aliás, hoje, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação contra Eduardo Azeredo e ele está quase chegando na fase do ex-presidente Lula para uma possível prisão. Se continuar assim, se continuar a prisão depois de condenação em segunda instância, depois de acabar todas as possibilidades de recurso em segunda instância, aí sim uma prisão, é o que está acontecendo exatamente com o Eduardo Azeredo nesse momento. Então, futuro próximo, ele poderá ser preso. Vamos só detalhar para o nosso... Só assim, 2007, a Procuradoria-Geral da República entrou com a denúncia. Nós estamos em 2018. Dá para vocês verem como é que é. É uma tristeza. É uma tristeza. Só para entender, ele foi mantido a condenação dele de 20 anos em segunda instância. O que ele tem para aviar ainda? Ele tem um embargo de declaração e ele terá embargos infringentes porque foi 3... não foi unânime. Ele não foi unânime e ele teve 2 votos. O STF já pacificou tendo 2 votos da embargos infringentes. Então ele terá mais uma instância dentro da segunda instância. Exato, então, não acabaram senhores, todos os... ele enrola mais meio ano a um ano. Meio ano. Então não é futuro próximo. Não é futuro próximo. Desculpe desesperançá-los. Dona Magda, tem uma candidata a ocupar aqui a cadeira que era da Dona Jéssica. Quem é? A Dona Cláudia Cruz. A mulher do Eduardo Cunha. Mas ela é assim, ela não fecha os olhos. Bom, eu vou contar, claro que eu estou fazendo uma brincadeira, ela agora está pensando... Mas ela era boa profissional. Muito bom, excelente. Aliás, ela me mostrou ser boa em tudo que é coisa. E muito bonita. Gateando também. A mulher está com 50 anos de idade, está no auge da sua beleza, 50 anos. E ela teve aquele problema com a Globo, ela trabalhou muitos anos na Globo, década de 90 e até o final da década de 90. Ela teve um problema sério, porque ela tinha um contrato, pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica, dava notinha no final do mês, aquela coisa toda e tal. Aí no final, quando já estava rica, né? O marido disse, é melhor você largar a televisão e tal. Ele fala assim, Ou sei lá, eu estou imitando uma pessoa que sentava aqui, né? Estou imitando uma pessoa que sentava aqui, que eu não digo mais nome, porque ele não quer. Vai ficar no ostracismo agora. Aí ela ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho pedindo todos os seus haveres de todo esse tempo. Bom, ela levou 5 milhões. 5 milhões da Globo. Então, na Globo, ela está queimada. Agora, a pergunta é... Mas ela é inteligente, tirou 5 milhões da Globo. A pergunta é, que ela nunca pensou que fosse acontecer tudo isso. A pergunta é, qual é o diretor de televisão que daria uma oportunidade para ela apresentar um telejornal e que credibilidade ela teria para apresentar um telejornal? Ela que assinou todos os documentos, a ficha da conta que ela tem lá na Suíça. Hoje ela não canta nem bingo. Então ela também é contravenção. Ela está atravessando esse problema. Não sei se ela vai ter a oportunidade de mais uma vez voltar. Mas Mário Barcelos, atravessando toda essa dificuldade, rica, tu acha que ela não tem dinheiro? Claro que ela tem dinheiro que a polícia não vai pegar. Mas tem gente que tem dinheiro e gosta de trabalhar. Eu conheço pessoas que têm uma situação financeira boa e continuam trabalhando. Mas ela que vai trabalhar. Ela pode trabalhar lá na esquina da vontade de vender celular roubado. Não, tem um elogio para Magda. O meu amigo Paulo Pelaipe
mandou um abraço para mim, disse que eu estou muito bem com esses óculos Armani. Não, tu fica melhor quando fica ao meu lado. E lógico, e diz que o Ruschel é um cara muito legal e você tá linda e maravilhosa. Paulo Pelaipe está no Vasco da Gama, chegando em Porto Alegre. Pois e tá me devendo um jantar, né, Paulo Pelaipe? Se lembra? Que faz um trabalho extraordinário como executivo no Vasco da Gama. Ele chegou lá, o Vasco tem dificuldades financeiras, tem um plantel muito modesto, e ele e o Chumbinho, ele levou o Chumbinho, que era internacional, eles chegaram à final do Campeonato Carioca, e o Vasco tá... O problema do Vasco, Chicão, no momento, é ficar na Série A. Né? A estrutura do Vasco é ficar na Série A. E ele está na Libertadores. E ele está na Libertadores também, então vivo. Então, sucesso ao Paulo Pelaipe, que é um dos profissionais mais competentes na área do futebol. O Internacional serviria muito Paulo Pelaipe. Eu acho que teria que quebrar muito, porque como a origem dele foi como conselheiro do Grêmio, eu acho que nós aqui ainda somos muito provincianos. Eu concordo contigo, mas aqui nós somos muito provincianos ainda. Não contrataria o Pelaipe. Mas na Espanha, o Luiz Henrique não foi ídolo do Real Madrid, não o técnico do Barcelona? Foi? Você estás comparando a Europa com Porto Alegre. Talvez o clima, né? Talvez o clima, né, Mário? A senhora conhece aquela velha história de que um casal que fica muitos anos juntos, 40, 50, 60 anos, quando um morre, o outro... Mas dependendo da idade das pessoas, uma não vive sem o outro. O ex-presidente George Bush, pai, está com 93 anos. Foi internado, hospitalizado, para tratar uma infecção que se espalhou pelo seu sangue de acordo com a sua assessoria. Ele foi casado com a dona Bárbara durante 73 anos. Ela faleceu semana passada, dia 13, a dona Bárbara Bush. Então, os seus filhos, eles têm 6 filhos, um foi presidente, o George Walker Bush, o outro Jeb foi governador da Flórida, aliás, foi a Flórida que deu a primeira presidência através dos seus delegados, lá a primeira presidência do Bush nos Estados Unidos. Então, a família está muito preocupada, ele já está de cadeira de rodas, 93 anos, e com toda certeza não vai resistir, porque você, 73 anos do lado de uma pessoa, da mulher, da mãe dos filhos, deve ser muito difícil. É muito difícil mesmo. Difícil Paulo também. Pelaipe vai fazer uma janta especial para ti. Muito obrigado, Paulo Pelaipe. Meu Deus. Olha, eu queria fazer um pedido em nome do nosso cinegrafista, que é um amor, o Toninho. A mulher dele está precisando de sangue, de doadores. Como, Toninho? Uma amiga. Uma amiga, não é uma mulher. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Achei que a gente conhece ela. Uma amiga da mulher, o nome é Ana Lúcia Eckel Rocha, na Santa Casa, tá? Como é para plaquetas, não tem preferência por tipo, pode ser de qualquer tipo sanguíneo, que é só dizer o nome dela. Ana Lúcia Eckel Rocha. Os doadores devem comparecer ao Banco de Sangue da Santa Casa de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, ou sábado, das 7h30 às 12 horas. Tá certo agora, nosso operador de câmera, Toninho? Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Quero mandar um abraço aos casais. Primeiro, Cardoso e Vera, um casal extraordinário que está há décadas juntos lá, é um amor. Ver esses dois, dá para se perceber que o amor ainda existe. Que legal vê-los juntos. O Belchior Caduri e a sua esposa também, a Nina, um casal super alegre, estão sempre aí nas noites, na festa. Para a dona Ingrid Frank, que te mandou um abraço, e essa adora o programa. Querida, dona Ingrid Frank, beijo. Fãzona do programa. O Coronel Ferreira, Magda, que fez o Caminho de Compostela, que se chama? Compostela. Ele fez, e aí ele me contou que entre os trajetos, ele fez os quase 900 quilômetros, entre os trajetos tu pode fazê-lo de ônibus também. E tem gente que se dá o trabalho de ir até lá e pegar os ônibus e parar nas paradas e pegar certificado para dizer que fez o trajeto. Não, se não for até eles não dão, deve ser um outro tipo. Marne. Em tudo tem o jeitinho. O Chuca não sabe meu nome. Não, ele sabe, mas é que ele tá dizendo muitos nomes. Se meteram nas minhas homenagens agora. Presta atenção. Escreve o nome. Parou os cantofone incendiário. Assim, é que a pessoa tá dizendo uma série de nomes e ele se atrapalhou com as letras. Segue o barco. Ele tá fazendo uma técnica faz da noite. Tu acha que eu sento aqui? O nome da mulher é Rafaela. Chega lá e diz assim, oi, Adriana. Hoje não vou encerrar o programa sem dizer por que estou de mal com vocês três e só estou de bem com mas ainda vou encerrar. Mas
eu falo Quem depois. mais? Vai lá, quem mais? Tá? Então, é o Coronel Ferreira que fez esse, coisa mais linda, é uma pessoa extraordinária, um querido amigo. E por último, a minha personal trainer, Luciele Citolin, um abraço todo especial. Eu quero também mandar um beijo para a Margarete de Eldorado do Sul, e os meus colegas vão entender também por que eu tô lendo esse WhatsApp. Boa noite, bancada linda. Sim, tirei falta da Jéssica, mas se fosse você, Carlinha, se fosse sair, sentiria muito. Imagina ficar sem o seu tchauzinho no final. Ela disse que toda vez aguarda o meu tchauzinho. Eu passei a gostar mais da cara depois da franja. Eu vou mandar um abraço. Um abraço, um amigo meu, um grande vencedor. Segue a programação da Quermesse. Não, o Zé. Manda beijo, o nome bem simples, o Zé da academia, da Aerostep, é o cara que fez um estilo em Canoas, de fitness, e trouxe para Porto Alegre no Caixeiro de Viajantes. Legal. Sabe? Muito legal. Muito legal. Canoas é hoje um dos lugares que tem mais mulher bonita per capita do Brasil, sabia? O Canoas é um lugar maravilhoso, né? Aliás, Canoas vai ter uma festa de Dia do Trabalhador maravilhosa. Daqui a pouco eu vou achar o e-mail que eu recebi, eu vou contar para vocês, mas compareçam porque é boa. Aqui nesse programa tem de tudo, inclusive eles cobram da gente assim. Leste o que enviei sobre católicos e umbandistas ontem no programa? Diz o Rafael Neto. Lestes, Rafael. Lestes e vou te dar o retorno do evento. Lestes e vou te dar o retorno do evento. Pois, além do que o Rafael contou ontem para nós, sobre o sincretismo de católicos e umbandistas, eu comentei aqui, aliás, convidei as pessoas para participarem da missa que ia acontecer nesse dia 24, onde o Pai Paulinho foi convidado para proferir também junto com o padre, junto com o arcebispo, enfim. E agora eu recebo a informação lá do Júlio Correia, que é assessor, que é o assessor do Pai Paulinho, diz que foi um sucesso, realmente um sucesso. Tinha mais ou menos umas 1000 pessoas na igreja, que foi oficiada pelo padre, pelo Pai Paulinho, enfim, a gente ontem falou muito sobre isso. Então, obrigado por tudo, ele agradece a todos e nós agradecemos a vocês também as informações e ficamos felizes de saber que a gente sugere algumas coisas aqui e são interessantes para vocês. É verdade. Dona Magda, eu cada vez, quanto mais a gente tem idade, quando os anos vão passando, a gente vai aprendendo determinadas coisas que são fundamentais, né, para a nossa existência, não em termos de filosofia, mas de vida real, que aliás é a própria filosofia. E rei morto, rei posto. Morreu a semana passada, a gente comentou aqui, o Nelson Pereira dos Santos, um dos maiores diretores da história do cinema brasileiro, formação no direito em São Paulo, apaixonado por cinema, começou a trabalhar no laboratório, decupagem de filmes, etc., ouvindo som, aquela coisa toda, fazendo seu curso de cinema, parte técnica, que naquela época o cinema ainda era no celuloide, fotogramas, 24, aquela história. E aí ele se consagra como diretor de grandes filmes, o Graciliano Ramos e outros grandes autores, né? Ele transformou esse filme, inclusive, Rio 40 Graus. Bom, morre o Nelson Pereira dos Santos, já começou a movimentação para quem vai ocupar a cadeira dele na Academia Brasileira de Letras, né? Não, mas já tem até para esse nome, né? Já tem um nome aqui, seria o Pedro Correia do Lago, que conta com bons apoios. Então fica aquela fila de gente... Política na academia. Isso, então fica aquela fila de... Bom, numa academia em que até o José Sarney, até o homem do marimbondo é acadêmico, é imortal da academia, eu não me surpreendo com mais nada. Mas esperem uns dias, pelo menos um mês, vamos fazer um luto de 90 dias, isso não existe. As pessoas têm pressa, Olha aqui, as atrações, o evento a Festa do Trabalhador começa às 19h30 não, ela começa antes aí em Canoas, começa às 14 horas, a programação com o Califa Surf Band, depois tem outros, e o Bochecha, que está sendo muito aguardado, é o penúltimo espetáculo, às 19h30, depois vem o grupo Molejo. Essa é a festa do Dia do Trabalhador, neste 1º de maio, lá aí em Canoas. Eu, como prometi, estou cumprindo o que prometi. Ontem a gente falou do nascimento do novo príncipe, né? E falou muito sobre a Kate também, né, a duquesa de Cambridge.
E o que chamou a atenção hoje na notícia foi de que ela saiu apenas 7 horas depois do parto dela. E aí todo mundo, sim, mas ela é uma duquesa, ela tem 1.002 funcionários, não precisa ficar subindo a escada, descendo a escada, fazendo comida para marido e tal. Então ela, né, também Mas isso aí é cultural, sendo duquesa ou não, dentro do Reino Unido, elas ficam muito pouco tempo, um pouco mais parto natural, um pouco mais se é cesariana e menos se é parto natural, mas porque eles têm acompanhamento, elas têm acompanhamento depois em casa. O acompanhamento segue não no hospital, mas dentro de casa. Essa é uma das justificativas. Gratuito, exatamente. Para todos. Para todos. Então é uma cultura diferente. E aí nesse processo também tem os dados de quantos partos naturais acontecem no Reino Unido e aqui no Brasil. Olha aqui, ó, 71,6% no Reino Unido e 26%. Não, agora. Tá, não, porque. Eu vou recalcular. Vai de novo. 71, não, é que eu fiquei impressionado agora, 71,6% no Reino Unido e 58,1% no Brasil. Dona Carla, não é de graça que os migrantes, aqueles que vão para a Europa, ficam estacionados em Calais, na França, esperando passar pelo túnel para ir até Dover, para se instalar na Inglaterra, justamente por causa dessas facilidades e da saúde que é maravilhosa na Inglaterra. Desculpe ter lhe interrompido. Não, é só porque existiu aqui no Brasil, não sei como anda ultimamente, porque não estou mais em contato com o assunto, mas já falei bastante sobre isso, uma tendência cesariana. E depois começou a fazer uma campanha muito forte, o governo, para parto normal, parto natural e tal. Mas, de fato, algumas mulheres já chegavam nos consultórios médicos pedindo por parto cesariana, né, para deixar agendado, e muitos médicos também já indicavam a cesariana, não por uma complicação do parto normal, porque a cesariana é maravilhosa, quando se complica o parto normal é o que se tem, ou a criança está sentada, a criança não virou, não encaixou, tem cesariana, mas existia uma polêmica muito grande nessa indicação das cesarianas. Realmente o percentual no Reino Unido é maior para parto normal, então é 71,6% e aqui 58,1%. Magda, quando surgiu esse assunto, e eu acho que já faz uma década, ele repercutiu muito, porque se descobriu que havia uma verdadeira indução. Exatamente de fazer isso. Porque é mais rápido para o médico e mais vantajoso. Ganha mais. E os índices comparativos com o mundo inteiro, não só com a Inglaterra, agora o assunto se avivou novamente, porque esse número de horas, mas na época, os números comparados com o mundo inteiro, o Brasil era o percentual que mais fazia. Vamos dizer que o brasileiro tem para só ele nascer por parto induzido. Né? Então, eu acho que isso realmente foi, como já faz uns 10 anos, passou-se a ter controle sobre isso. Verdade. Hoje eu já acho a diferença de 58 para 71, ainda é uma diferença, mas não é mais aquele absurdo, né? Aquele absurdo. E hoje as próprias pessoas começaram a adquirir mais consciência, as mães adquirir mais consciência que um parto natural, a própria palavra diz, é natural, é sem corte, a natureza faz assim programada. Então, volta a ser a cesariana a exceção e não mais a regra como era no Brasil. Agora, claro que para nós foi, assim, pra gente que lida com notícia, foi ótimo. A gente ficou sabendo dessas coisas, como é no Brasil ou não. Mas claro também que a presença deles no hospital atrapalha muito a vida do hospital, né? Porque fica tudo cercado e as pessoas ligam, os repórteres. Mais que o Lula em Curitiba. Um pouquinho mais que o Lula. Bom humor, relação quase que íntima, assim, de amizade, é o que muitos dos nossos telespectadores têm conosco. Olha só que amor. O Everton de Esteio, Everton Gonçalves. Boa noite. Já sei, foi a Jéssica ganhadora do concurso e ela vai viajar com o Vitorino. Sensacional, Everton. Só tu pra te lembrar, nenhum de nós se lembrou. Aí ele disse assim, fui eu que achei parecido o Ruschel com o Dr. Ray na semana passada. Mas seria ruim se o Ruschel fosse cirurgião plástico. Aí, malhando o Vitorino, pois o Vitorino iria fazer várias modificações e não ia pagar. KKK, porque diz que eu tô falando que o Vitorino não gosta de pagar. Desculpas pelas brincadeirinhas, abraço pra todos, Everton de Esteio. Não precisa pedir desculpa, é bom, é animado. Como suaviza, né? Como é gostoso recado, lógico. Olha aqui, ó. Boa noite a todos. Será que nosso país... Não, gostaria de fazer uma pergunta ao Chicão e também aos demais da bancada. Será que nosso país
no nosso país a democracia seria a melhor opção no quesito política? Pois penso que em um país onde a maioria das pessoas são corruptíveis, de baixa cultura, onde o voto é obrigatório, e enquanto as canetas das lotéricas ainda forem acorrentadas, digo que a democracia não serve para o Brasil. Intervenção já. Rodrigo Keller, de Canoas. Eu acho que o Rodrigo Keller falou a verdade. A democracia, que é um regime criado na época da Grécia, sempre era para pequenas comunidades e países pequenos. E isso, no mundo atual, também é uma verdade. Aí você vai dizer, não, mas os Estados Unidos... Mas os Estados Unidos é uma democracia com leis extremamente rígidas. Extremamente rígidas. Aqui não, tu mata alguém, não é, tá livre. Isso aqui nada impõe. Inclusive, a reeleição nos Estados Unidos é uma coisa, tu tem um mandato, consegue outro mandato e terminou. Aqui não, tem cara que a profissão dele é deputado, ele já está no 10º mandato. Então, a democracia para nós não é legal. Não digo que seria uma ditadura brutal, mas eu acho que deveria ser uma intervenção soft, que nem aconteceu no Egito. Intervenção soft, eu não consigo imaginar. Direitos humanos muito pega leve. Direitos humanos é o seguinte, depois da meia-noite, você está na rua, não tem carteira do Ministério do Trabalho, vai em cana. Pega leve. Isso aí é o seguinte, o habeas corpus não deveria ter, porque o habeas corpus é um mecanismo que ele favorece quem tem dinheiro para contratar bons advogados, é bom para o advogado, porque a coisa mais falta de democracia é o habeas corpus. Tu vai lá, mata o cara, não houve flagrante, ganha o habeas corpus e está livre. E recursos na justiça deveria ser abolido, porque os recursos só favorecem, sabe quem? O meliante, o marginal, o bandido, o assassino e o que mata. Não sei se o Mário concorda comigo. Eu concordo, mas eu só queria alertar que no Congresso americano, os senadores, por exemplo, eles se reelegem diversas vezes. Sim. O Ted Kennedy, eu acho que foi 8 vezes senador, né, pelo seu estado, a Virgínia, o estado, não, Massachusetts. Pelo estado de Massachusetts, ele morou em Boston, né, a família toda era daquela região, uma região muito refinada dos Estados Unidos. E os congressistas fazem isso. Agora, o problema nosso do Brasil, o nosso problema é justamente isso, é que as leis, além de serem brandas e fracas, elas são corrompidas através justamente do que o Chicão falou, de que quem tem um bom advogado, um advogado esperto, um advogado inteligente, que busca os livros, que lê e tal, e sabe os meandros da lei, conhece as coisas, ele vai levando. Quanto um advogado de primeira linha cobra para entrar com habeas corpus? Quanto cobra, né? Sim, 1 milhão, 2 milhões. O Brasil virou uma indústria jurídica, bom para advogados e bom para quem tem dinheiro para pagar. E lei não existe. Não existe. Magda, eu quero dar uma opinião sobre um assunto tão sério, eu quero discordar diametralmente da dupla da direita. Eu me surpreendi que o Marley concordou integralmente com o Chicão. Não, mas eu não concordei. Em primeiro lugar, o senhor... Mas agora é a profissão dele, advogado. Concordo com o Chicão. Eu me surpreendi. Mas eu pensei que o senhor iria discordar. Não, eu não disse que concordava com o Chicão. Eu disse, falei dos congressistas, e no direito eu disse que as leis são brandas e quem pode contratar um grande advogado, pagar milhões, ele entra com habeas e entra e vai sair solto. É isso aí. Eu penso que não há regime. O senhor está me imputando. Não, sem imputação, é que o Chicão terminou a manifestação dele, o Marley abriu dizendo, concordo com o Chicão. No assunto. Já acabou essa parte. Eu quero ouvir a tua opinião. Não, mas eu quero ouvir a opinião do Marley antes, porque se a opinião é um regime e o Chicão expôs com as ideias dele, muito bem explicado, todo mundo entendeu. Contra a democracia, ele é por uma ditadura, ainda que parcial. Então eu queria ouvir o Marley disso, porque o Marley abriu dizendo que concordava com isso. Eu posso só dar uma informação bem rapidinho, interrompendo, mas já interrompendo. Aquela menina de 11 anos que disse que foi abusada por 14 homens, aquilo ali é mentira. Ai, inventou a história. Ela inventou? Inventou a história. Se é minha filha, vai apanhar até... Eu jamais irei contra a democracia. Primeiro, democracia vem do grego demokratos, que significa o poder do povo. Agora, se o povo pede um regime diferenciado, um regime ditatorial, uma revolução, por exemplo, o Brasil pode ter uma revolução. Quantos países já tiveram uma revolução? O povo se une à Revolução Francesa, à Revolução Russa, tantas outras revoluções. Então, nós podemos sim ter uma revolução e o povo exigir um novo tipo. Bem, voltando para mim, então, esclarecida a manifestação do Marley, porque eu acho que não há
sistema mais usual, mais necessário, que é a democracia, porque a democracia é a vontade da maioria. O que nós confundimos, e eu concordo com alguns conceitos emitidos pelo Chicão, é por isso que a gente tem que clarear o que é democracia, o que é ditadura e o que são fatos isolados, para dizer, a má execução da democracia não significa que seja um sistema melhor que a democracia. O pior do que tu ter só alguns entrarem com habeas corpus é num sistema ditatorial que ninguém pode entrar com habeas corpus. Pior que um sistema ditatorial é quando tu não pode exigir a justiça reivindicar teus direitos, porque existe uma pessoa, este ditador, que decide o que é certo e errado. Então eu sempre vou ir pela vontade da maioria, sempre vou procurar que a vontade do colegiado vingue, para que nós possamos então ter a vontade da maioria. Agora, no mais, os conceitos do Chicão, concordo, que a justiça está elitizada, que existem desajustes da sociedade, mas em nome disso eu não posso dar o poder para um, porque se esse um olhar para mim e disser, tu não vai viver mais porque terminou. Na ditadura é assim, não gosto mais do Marné, eu vou e termino com ele. Não, mas tu tá falando, ele vai reclamar pro bispo. Tu tá falando de uma ditadura brutal. Eu tô falando de uma intervenção militar. E não o habeas corpus que favorece só o bandido. O habeas corpus é um mecanismo de bandidagem. Os Estados Unidos têm um sistema de fiança que eu queria que aplicasse no Brasil. Tu matou o cara, tu quer responder liberdade? 5 milhões de dólares depositado amanhã. Bom, ninguém tem. Isso que eu acho que é legal. É uma forma ditatorial de inibir o cara a fazer um crime e ficar respondendo liberdade. Então, agora o silêncio absoluto estava o habeas corpus é bom para o advogado. O advogado sem um habeas corpus, porque tudo é habeas corpus. Judicializou, virou uma coisa, um país de advogados. É que a gente vive numa pseudo-democracia. Não é uma democracia em todo... Na sua plenitude. Na sua plenitude. Esse é o grande problema. Mas eu concordo com o Ruschel. Eu prefiro ainda uma democracia do que uma ditadura. Um louco qualquer que chega lá e que quer impor a sua vontade de qualquer forma. Te entendo, Chicão. Talvez essa coisa assim de ter que ter uma coisa mais dura para realmente mudar e que a gente não tem postura para fazer mudança, revolução nem nada parecido, e que tem uma pessoa que fazer isso, tudo bem. Agora, é muito perigoso uma intervenção militar. Nos anos lá, começou uma intervenção, não começou? E depois virou uma ditadura. O que o Ruschel falou é de uma coisa pessoal que não gosta dele. Os ditadores não gostam politicamente de oposição. Isso eu concordo. Magda, o Chicão, que é um historiador, e é um historiador que eu respeito muito, mas nós temos a história recente do nosso país. Começou o golpe militar começou exatamente como tu dissesses. Começou com a AI-1, que era para entrar, era só para regular, para depois devolver para as eleições. O que foi quando veio o AI-5? Tu não podia abrir tua boca, rapaz. Desapareceram pessoas nos porões aí, não quero entrar no mérito, porque a discussão vai ficar muito mais profunda, porque nenhum ditador, por ele ser ditador, ele fica na sua democracia, porque ele não é democrático, senão ele não seria ditador. Então, não existe semi-ditadura. O que o Chicão apregou uma semi-ditadura, eu não vi no mundo. O Comando Vermelho, com o tráfico no Rio de Janeiro, matou 10 vezes mais pessoas que na ditadura. Foi. A ditadura não matou ninguém, foi uma ditadura branda. Porque prendia esses vagabundos. Chicão, bastaria ter sido uma pessoa, uma das mortas, ser um parente meu, já não ficaria feliz, mano. Mas hoje porque é muito fácil falar em estatística quando não é da gente. Tudo aqui não, mas então sai na rua depois da meia-noite. Na ditadura não podia sair. Tá pior. Morrem mais inocentes. Muito mais. Antigamente. Esse é o raciocínio do... Qual o seu pensamento, Mário Barcelos? Bom, meu pensamento eu já expus aqui sobre a democracia. Lembro das palavras do Sr. Winston Spencer Churchill, que diz o seguinte: a democracia não é o ideal, não é o perfeito, mas ainda é o melhor meio que se conhece de administrar um país. Como política, a política é a arte de governar homens com a aquiescência deles. Então são duas coisas que andam Churchill na Inglaterra, lá é uma barbada a democracia. Deixa eu terminar. Talvez ele fazia a democracia dele aqui no Brasil. Isso não quer dizer que eu não ache que o Brasil esteja no momento em que temos que usar uma outra força diferenciada de toda essa baderna que virou o país. O país hoje é uma baderna. É uma baderna jurídica. Fechar Congresso, tem que fechar. Sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Mas por que não fazê-lo de uma forma organizada? Num país organizado, por que tu vais entregar? Quem é que diz, então, vamos eleger
eleger. Em nome do que será tu, a Magda e o Chicão, os ditadores que vão dizer como vai ser? Em nome do que nós vamos decidir? Em nome da ordem, da disciplina, e não o Aécio fazendo deboche para a população e não vai pegar nada. O Lula fazendo deboche. Mesma coisa isso aí. Eduardo Azeredo fazendo isso. Tinha que entrar o Bolsonaro e botar o Lula para aquela cadeia lá em Roraima. Aí não pode, porque direitos humanos, tem muito mosquito lá. Tudo é aplicute. Se a democracia não aplicute. Ele consegue avacalhar o... Tem muito borrachudo lá. Tem borrachudo lá, tem borrachudo com umas bolotas assim. Borrachudo, ele gosta de sangue... aditivada? Não me fala. Não sei, vai ficar bêbado os borrachudos. Não me fala. Vai ficar emborrachado. Olha, o Rio de Janeiro está sob intervenção, o Rio de Janeiro está sob intervenção militar. Eu acho que não tá. Os números e as consequências desses atos, afora os gastos babilônicos, não se viu absolutamente, dinheiro nenhum ainda por isso. A situação se mistura coisas, por isso que eu digo, regime político é uma coisa, a execução desse regime, a busca do aperfeiçoamento desse sistema é outra. Então eu consegui divergir do Chicão, mesmo reconhecendo que alguns conceitos que ele emite seriam necessários, mas são necessários como rigidez de um sistema, como seriedade de um sistema, como não ter um sistema que se corrompe, como não ter a criação dos inquéritos policiais onde pode se manusear provas. Disso tudo eu concordo. Agora, em nome disso, eu vou nomear uma pessoa e ela então passa a ter um poder sem câmara nenhuma. Ela legisla, ela é a primeira instância, ela é a segunda, ela é a terceira e ela decide tudo. Mas porque ela é Deus? Mas nós somos mais ou menos assim. O Lula precisou ir para 20ª instância aí. Ali no Macana, que daqui a pouco vai sair. A elegância do querido Causídico aí para discutir com vocês, tu viu? Mas claro, ele é advogado, eu desdobro. Agora, que diferença do Vitorino. Ai, não fala que tem gente aqui, a Gisele. Eu não posso falar desse nome. Tá que nem o livro do Chicão. O livro do Chicão também Os dois estão proibidos de pronunciar o nome do Vitorino. Proibido pela justiça. Tu viste que a Magda está fugindo do desafio que eu fiz de brigar com os 3 da bancada. Pode brigar. Ela foge Não, do tema. o que aconteceu? Ela foge do tema. Agora eu tô magoado. Tu tá magoaria? Meu filho. E me magoou fácil. Olha que Me magoou muito direito. Fácil, Chicão, discordar de ti. Discordar de ti. E dá razão em alguns pontos. Mas dá uma alternativa, a não ser que a democracia é o melhor regime no mundo, dá uma alternativa viável, não tem alternativa. A alternativa é fechar Congresso, fechar Senado e trocar essa politicagem. Isso aí ninguém diz, tem a lei, tem a Constituição. É todo mandrake, o telespectador. Isso é feito só para nós enrolar. Agora só tem uma coisinha. Bolsonaro tá chegando aí e ele é duro. Ele vai terminar com esse discurso mimimi do Rujo. Ele é duro. E tomara que seja mais duro ainda, Bolsonaro. Mais duro ainda. Eu tô dando a minha contribuição e a minha contribuição é exatamente... Essa contribuição é só de nome. É um Lula na bancada. O meu cameraman não para de rir lá. Olha aqui. Meus operadores de câmera, até eles estão rindo da gente aqui. Olha aqui, eu só quero dizer uma coisa. A minha contribuição é estar falando para milhares de pessoas conceitos que os seus filhos estão ouvindo, eles estão ouvindo, estão refletindo e vamos mudar a sociedade. É assim que se muda. Vamos mudar a sociedade. Não é pegando um rico, não é pegando um rico e dizimando a metade, como alguns ditadores propugnam, né? Mas ditadores brasileiros nunca foram cruéis. Presta atenção, eu vou contar uma piada. Nós deveríamos ter um Pinochet aqui, nunca tivemos. Revolução Francesa. Tá, chegou, acabou a aula de história, agora é o seguinte. O nosso telespectador, Eduardo Bauer, ele mandou uma piada, assim, engraçada. Eu vou ler. Piada do amendoim. Não, Magna. Mas o seu Edu mandou 36 vezes, eu vou ter que ler. Boa, seu Edu. Uma velhinha sentada atrás do motorista do ônibus oferece alguns amendoins para o mesmo. Passando algum tempo, a velhinha oferece novamente alguns amendoins ao motorista. Esses amendoins são muito gostosos. Por que a senhora não come, diz o motorista. Porque não posso, meu filho. Veja minha boca, não tenho dentes. Então por que a senhora os compra? Porque gosto do chocolate que vem à volta deles. Ela babou todos os amendoins. Ai, que nojo.
Tu sabia, dona Magda? Agora uma coisa seríssima. Olha a bancada, a ala da direita. Não, eu queria que a Carla ouvisse. Não, eu queria que a Carla ouvisse. Tu sabia, Rússio, que os aplicativos Pop, aplicativo Uber, não libera o carro a partir das 21 horas em determinadas zonas de Canoas? Não pode? Que democracia é essa? Isso é verdade. Que democracia é essa? Isso é verdade. Agora tu vê uma democracia que tu não pode usar um aplicativo para sair de casa. Agora o cidadão não pode andar armado. Não pode andar armado. Que democracia é essa? Eu quero respeitar. Olha, Rússio, tu quer me perguntar que democracia é essa? Eu vou te respeitar. É a imperfeição, é a da falência. democracia. É a falência. No nosso caso, é a falência da democracia. Aqui, ó, Rússio, ó, eu vou ter que ler, não vou conseguir. Vou ter que ler. Pega leve, Carla. Eu tô com o passo. Não, para. Ela te amava até hoje, aquela que queria achar um defeito, porque não era possível uma pessoa ser tão perfeita. Ela diz o seguinte: Rússio, lindo, inteligente. Nada na vida é perfeito. Rússio, lindo, inteligente e petista. Até concordo que precisávamos ter alguém de esquerda. Hoje, pessoal, mas logo esse charmoso... Mas ele não é todos os momentos que ele é assim. Tem momentos que ele é mais doce. Magda, ainda vão descobrir que eu sou um legalista e consigo criticar os dois lados. Só que eu sou torcedor. Eu já entendi. Torcedor, eu sou do Grêmio, pessoal. Eu torço pro Grêmio, eu não torço para partido político. Respeitosamente. Respeito quem torce, porque tem gente que vibra quando acontece uma coisa boa para um e vibra quando acontece coisa boa. E vocês não me veem alterar um músculo sobre notícia nenhuma de partido nenhum. Eu consigo analisar a notícia. Agora, o que eu sou, o que eu não sou, isso é o que menos interessa para mim. Ai, que bonito. Sabe que aqui a gente também é chamado de petista, horrível. Mas o PT de extrema direita muito, mas alguns dizem que a gente é PT, outros dizem que a gente é não dá para falar. Marli Barcelos, alguns telespectadores que eu agora não consegui mais assim encontrar. Não prestaram atenção que a Carla estava falando. A ala da esquerda ficou muito... Olha, eu sou da esquerda, viu? A ala da esquerda ficou muito Depende de onde tu vê. Daqui tu é esquerda, a casa tu é direita. A internet também tá com esse problema aí. Que mais que eu... O que eu faço com ele? Mas é para deixar o programa mais elástico. Tu acha mais elástico? Dinâmico. Eu, na minha concepção, tem outro nome isso. Mas tudo bem, vamos brincar de elástico. Marli Barcelos, os telespectadores, sim, mas os telespectadores antes, eles são muito preocupados contigo. Por que, Chara? Estou te achando muito exaltado, muito alterado, tu tá muito brabo, tu não tá... Não, mas não é só hoje, faz dias que tu tá assim. As pessoas estão, inclusive, eu, por exemplo, estou preocupada com a tua pressão. Minha pressão? Como é que estava a pressão hoje antes de ir pra cá? A pressão do imposto de renda. Então tinha um motivo. Por sinal, prestando informações, dia 30 é o último dia, pessoal. Tem muita gente que não acredita. Marli Barcelos, vamos aos aniversariantes. Vamos, o primeiro, o Marechal Pétain. Marechal Pétain, o Philippe Pétain, foi um dos heróis da Primeira Guerra Mundial, um dos homens mais conceituados na França na Primeira Guerra Mundial. Quando eclode a Segunda Guerra Mundial, quando a França pede o armistício, ele é chamado pelos nazistas e é entregue a ele a chamada República de Vichy. Ele, ao término da guerra, é considerado um traidor e condenado à morte. Um homem que foi marechal, foi a maior personalidade da França, termina os seus dias desse jeito, sendo tratado como um traidor. Erich Raeder foi um almirante alemão, na época também da Segunda Guerra Mundial. O almirante Raeder foi uma grande personalidade que não foi julgado porque não foi imputado a ele nenhum crime de guerra. Ele morreu em 1960. Carlos Galhardo. As pessoas mais antigas lembram desse cantor. Ele era de origem italiana, viveu algum tempo em Buenos Aires, Carlo Gagliardi. Ele tinha uma voz muito bonita, inclusive eu tenho até alguns CDs do Carlos Galhardo. Carlos Galhardo, o jovem de hoje nem sabe quem foi Carlos Galhardo, mas ele permanece na cultura musical brasileira. José Sarney, hoje completando 88 anos de idade. O homem do marimbondo, ex-governador do Maranhão, dono da República do Maranhão. Esse foi ditador, né? Ex-presidente do Brasil, assume em 1985, com a morte do presidente Tancredo, ele assume, ele era o vice, que foi colocado ali pelo PMDB, à época, o MDB, à época, embora ele tenha sido antes da Arena e virado a casaca, né, naquela oportunidade. E agora eu vou falar do aniversário de uma das mais extraordinárias atrizes do cinema mundial, completando 84 anos, Shirley MacLaine.
Eu tenho falado muito a respeito dessa mulher maravilhosa, extraordinária. Ela escreveu alguns livros. Eu considero aquilo não autoajuda, e sim filosofia, porque ela conta particularidades da sua vida, ela fala dos problemas todos que ela teve. Um dos filmes que ela fez, Irma La Douce, achei esse filme fantástico, mas Se Meu Apartamento Falasse, para mim, é o melhor filme da Shirley MacLaine, onde ela contracena com Jack Lemmon. E a música é lindíssima, o tema do filme Theme from the Apartment. E ela, a minha musa, a minha cantora favorita, que eu fico, toda semana eu ouço Tu ia dizer que fica arrepiado quando ouve. Totalmente. Barbra Streisand. Aí tinha certeza que era ela. Barbra, certeza que era ela. Até vesga ela. Deixa, mas ela é cantora, ela não vem de óculos, nem leite com A mulher ganhou o Emmy, o Tony, o Grammy e o Oscar. E só o isso. Johnny também. Não tem Johnny, não sei. Ela ganhou todos os prêmios, melhor produtora. O Manuel Poladian, o grande empresário brasileiro, eu estava com meu querido amigo Paulo Max, no escritório dele em São Paulo, e ele tem um painel com a fotografia da Barbra Streisand, com o autógrafo dela e tal. E eu perguntei, ô Poladian, por que você não traz a Barbra Streisand ao Brasil? Ele disse, ela não tem o mínimo interesse. Eu comentei com ela, sou amigo pessoal dela, ela disse assim, para mim ir lá vocês teriam que me dar 30 milhões de dólares. E eu não vou, então não tenho nenhum interesse em cantar no Brasil. E nunca veio ao Brasil, e nunca virá ao Brasil. Não tem interesse. Ela é multimilionária, ela tem uma série de investimentos e, além disso, é a maior cantora viva dos Estados Unidos, completando hoje 76 anos de idade. São esses os aniversariantes. Tem umas pessoas, o Chicão lembrou que ela é vesga, que ela é estrábica. Estrábica. Ela é uma mulher. Rico é estrábico. Ela é tão talentosa, que ela fica bonita cantando. É impressionante. Não, é porque ela canta. Ela encanta. Esse é o termo. Ela é um instrumento. É a encantadora das serpentes. Realmente, se tu olhar dentro do ponto objetivo, é lógico que ela não é exemplo de beleza, mas tu sai encantado. Essa é a melhor descrição. Ela encanta, sabe? Olha aqui, ó, a Denise Goulart de Munhoz, que fala sobre o comentário do Marne, a possível candidato aprovado pelo senhor Lula para concorrer à presidência da República. Ela diz assim, acredito que o abençoado do cidadão agora prisioneiro será o ministro Joaquim Barbosa, pois lembro-me de uma telenovela em que certo personagem tinha um bordão. É o protótipo do novo Richard. Então, parodiando essa frase, diria que o candidato em questão é o protótipo do novo Lula. Saudações a todos, Denise de Bagé. Nós trouxemos uma arrazoada aqui dos possíveis candidatos e debatemos aqui. De todos, eu acho que se ele fizer uma lista de 10, ele é o 10º. Ele é o que menos tem possibilidades, porque ele além de passar o momento, ele não tem o approach político, ele não tem aquela veia, né? Saúde para ser presidente da República. Não, nem ele está pensando, eu acho que ele não é político. Ele acho que tá entrando nessa vibe aí. Nem quer. Mas ele nem quer. Na verdade é que não vai acontecer absolutamente nada. Chicão Tofani, só me diz uma coisa aqui, ó, pra gente encerrar. Se tu já viesse alguma vez com o relógio da marca Breitling Aviator, já, né, aqui? Não, essa marca falou? não tem, só não falei. Tem. Então, é isso aí. Acabou do nosso programa. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós voltaremos com uma outra edição do Atualidades Pampa. Até lá.